Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Superman. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal. Pessoal, 10 para 5 da manhã, eu levantei agora de madrugada aí para poder estar fazendo umas videoaulas aqui na cozinha mesmo, porque o pessoal aí meio que acabou com a pandemia, né? E aqui no condomínio, as crianças gritando, já tudo fica meio difícil de gravar vídeo. Então aproveitei a madrugada, vim aqui na cozinha para acordar a família. Mas o importante é os estudos não pararem, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa 14ª aula aí sobre o ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Tá? Então esse documento ele é composto por 9 textos, nós vamos aí agora para o nosso 5º texto. As crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento. Pessoal, aqui o autor Walter Benjamin, ele fala sobre um trecho de um poema seu. Então nós vamos ler esse pedacinho desse trecho aqui para poder começar essa videoaula, tá? Todo conhecimento ele deve ter um mínimo de contrassenso, como os antigos padrões de tapete ou de frisos ornamentais, onde sempre se pode descobrir em algum pontinho um desvio insignificante do seu curso normal. O Walter Benjamin, filósofo crítico da modernidade, tá? Então, nesse fragmento, pessoal, o autor, ele compara o quê? Ele compara a apropriação do conhecimento a um tapete tecido artesanalmente. Você pega, por exemplo, um tapete aí feito numa linha de produção, ele é perfeito, né? Ele é lindo, ele é todo certinho. Se ele vier com algum fiozinho ali, você vai lá, devolve e compra outro. Agora, quando você vai lá numa feira artesanal, você compra um tapete tecido à mão, aquele tapete ele vai ter muitas imperfeições. Só que aquilo torna aquele tapete único. Porque não vai ter nenhum outro igual a ele. Ele vai ter um valor para você muito maior do que os reais que você pagou lá naquele tapete. Por quê? Porque ele tem um valor sentimental. Ele é um tapete que você comprou numa determinada época, um passeio que você foi. E o fato dele ter aquelas imperfeições mostra que ninguém tem um tapete igual aquele. Isso torna as coisas valiosas. Você pega, por exemplo, um quadro, né? Você pega, por exemplo, aí a Mona Lisa. Nós temos aí, podemos imprimir aí várias fotos, pôsteres da Mona Lisa, né? Até quadros falsos aí, através de impressões e dar aquele acabamento no óleo ou imprimir no tecido. Mas a Mona Lisa original, pessoal, só tem uma. Então não tem como você ir lá e fazer uma Mona Lisa original lá 2 vezes, tá? Até o próprio Leonardo da Vinci, se ele tivesse feito ali a Mona Lisa 2 vezes, ela teria saído diferente, não teria saído igual, tá? Então, o que torna as coisas únicas? A mesma coisa, pessoal, apropriação do conhecimento, tá? Não é na padronização que as crianças aprendem, todo mundo, vamos criar um método de ensino e a criança vai aprender a partir daí. Não, pessoal, cada um tem a sua singularidade, tem o seu tempo, tem a sua forma de aprender, tá bom? Então não adianta você ir lá padronizar, criar um padrão de aprendizagem lá e querer que todo mundo aprenda igual, que não vai acontecer, tá bom? Então o Walter Benjamin, ele faz essa comparação entre um tapete artesanal e a apropriação do saber, porque mesmo a apropriação do saber tendo ali as suas como fala, suas deficiências, de vez em quando a criança vai ter mais dificuldade de aprender, né? Não vai aprender tudo de uma vez, não vai se apropriar 100% de tudo, mas é como um tapete artesanal, mesmo com aqueles mínimos desvios ali, o tapete ele se torna único, e a aprendizagem, aquela criança, ela se torna única em relação aos demais, e assim acontece com todas, tá? Não tem como você padronizar ali todo mundo. Por isso que aquele método de avaliação das provas finais lá, aquilo ali era meio absurdo. Por quê? Porque aquilo ali colocava as crianças tudo padronizadas de uma forma igual. E às vezes o entendimento de uma não batia com o entendimento da outra, e aí o professor considerava que um estava certo e o outro estava errado. O olhar sensível para as produções infantis, ele permitirá conhecer os interesses das crianças. Então assim, pessoal, quando uma criança, você passa uma temática e tal, e aí você deixa a criança fazer uma atividade livre ali, fazer um desenho sobre alguma coisa. Às vezes a criança ela faz um carro, bota uma roda em cima, uma roda embaixo. Você não pode chegar e falar assim, não, mas o carro, as rodinhas dele ficam embaixo, não fica em cima. Você já viu um carro com a roda em cima? Poxa, de repente ele viu, né, uma foto numa revista de um off-road 4x4, que o step vai no teto, e ali a partir dali ele considerou, só que ele não sabe desenhar um pneu sentado, então ele desenhou o pneu de pé. E aí? Olha só que situação que o professor vai ficar. Se o professor procurar perguntar para ele por que ele botou a roda em cima, ao invés de dizer que está errado. Quando ele fala assim, por que você botou a roda em cima? A criança vai dizer assim, porque eu vi. E o professor vai falar assim, mas viu onde? E a criança não vai saber explicar que ela viu um off-road, né, que aqueles jeeps assim, 4x4, com um step em cima do teto. O professor muitas vezes, às vezes uma professora, ela nunca teve contato com isso, ela não sabe. Então,
Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Acho que na última aula tinha um textinho do Pedro Bloch, que o Pedro Bloch tinha muitos textinhos assim sobre situações, né? Ele era um pediatra e teatrista, né? E ele pegava muitas situações que ele via das crianças e ele acabava narrando elas, situações verdadeiras. E tem uma situação aqui na creche, a professora passou uma atividade, pessoal, eu tô meio com sono ainda, porque eu acordei agora há pouco, por isso que eu tô assim meio piscando. E a professora, ali ela passou para os alunos, né? Uma atividade, viu as crianças todas pintando e viu uma menina ali que estava desenhando ali, muito concentrada. E ela chegou perto daquela menina e falou assim, o que você está desenhando? Ela falou, Deus. Aí a professora, mas ninguém sabe como é Deus. Ela falou, vão saber dentro de 1 minuto. Então, gente, foi muito engraçada essa situação, por quê? Porque se a professora mesmo não sabia como que era Deus, como que ela podia dizer que aquela criança estava errada? Depois de criança, ela tinha aquela visão de Deus com um velhinho de barba branca, né, com cajado na mão. Agora, se a professora não tinha essa sensibilidade de tentar imaginar como que pode ser Deus, como que você pode chegar e dizer que a criança está errada? Então, a mesma coisa, a criança vai lá, por exemplo, ela faz um carro, põe uma roda em cima do carro, ela não sabe fazer o pneu sentado para simbolizar o step deitado, né? Ela vai fazer a roda de pé, mas de repente ela até viu aquilo. Então você tem que considerar, você tem que ter esse olhar sensível para a produção infantil. Dessa forma, pessoal, quando você começa a procurar compreender, você começa a valorizar os trabalhos da criança, entender a visão dela sobre o mundo, tá? E a partir daí, então é possível desenvolver um trabalho pedagógico em que a criança seja o foco. Quando você começa a valorizar ela, a partir do momento que você começa a dizer assim, ó, tá errado isso que você fez, você não está tendo a criança como foco, você está tendo como foco o resultado de uma atividade. E não é o resultado da atividade que importa, o que importa é o desenvolver da criança, é a apropriação dela, é o desenvolvimento dela, tá bom? Não há dúvida de que muitos de nós professores, né, nós consideramos a criança como sujeito do processo, trabalhamos a partir disso, né, e buscamos formas de conhecê-las, nos aproximamos dela e a partir daí valorizamos as suas produções também. Mas também, gente, como podemos observar, tem outras posições, como por exemplo, situações que, embora os objetivos a serem alcançados diga a respeito das crianças, gente, o foco está no conteúdo, tá, a ser ensinado, que foi exatamente isso que eu falei. A partir do momento que você diz assim, ó, tá errado, não é assim que faz o carro, você está determinando um negócio, você está colocando foco no resultado e não na criança, tá bom? Numa outra posição, perdão, o foco na criança ele é compreendido como uma subordinação. O professor ele acaba ficando assim, tipo, ele tem medo de propor um tema e ninguém gostar. Aí ele fala assim, gente, o que vocês gostariam de fazer? Aí as crianças ficam tudo assim. Gente, o professor vem aqui lá fazer uma roda de conversa. E aí, gente, o que vocês fizeram ontem em casa? Vocês brincaram? Aí vai começar. Aí, porque eu brinquei de boneca, porque eu brinquei com a minha mãe, porque eu ajudei minha mãe a fazer um bolo, porque eu ajudei meu pai a consertar o pneu do carro, porque eu ajudei... Aí começa aquele falatório. E a partir dessa roda de conversa vai gerar uma temática legal. E vai ter uma ali que vai interessar todo mundo. É essa temática que o professor vai pegar lá o peixe grande lá, né? E vai falar assim, ai que legal, o que vocês acham? Aí todo mundo começou a falar ali de uma brincadeira ou de um jogo, alguma coisa. Que legal, o que vocês acham de cada um aqui desenhar o brinquedo que mais gosta? Olha só que legal, isso é uma aulinha simples que eu estou explicando aqui. Mas dentro da temática lá da roda de conversa, pessoal, vai surgir alguma coisa que todos ali gostem. Tá? Então, a partir daí, o professor consegue realizar o trabalho. Agora, se o professor sentar e ficar assim, o que vocês querem fazer? Gente, as crianças vão olhar para você, não está entendendo o que você está querendo dizer ali. Tá? E isso também tem acontecido. Tá? Essa questão do professor não expor ali uma sugestão, nada, você acaba não tendo conteúdo para trabalhar. Tá? E por mais que vocês pensem assim que isso é uma coisa esporádica, isso é mais comum do que a gente imagina nas escolas. Aqui tem até um trechinho aqui que fala bem legal que na primeira posição cabe à criança se adaptar e encaixar para que o adulto ali, afinal de contas, o adulto sabe aquilo que é melhor para ela. Então ele dá o conteúdo e a criança tem que obedecer. Na outra, pessoal, inverte tudo, em que o professor... a criança ela acaba sendo o foco de tudo, o reizinho da sala de aula, e o professor acaba ficando ali subordinado a ela, onde ele não consegue trabalhar. E essas duas tendências, elas são, ao mesmo tempo que contraditórias, elas são muito frequentes, tá? O professor fica naquela situação, se eu der ficar propondo conteúdo, vão dizer que eu sou autoritário, se eu não fizer nada, vão dizer que eu sou vagabundo. E o professor às vezes fica meio que sem saber o que fazer ali na sala de aula.
Na busca desse foco, pessoal, se a gente quiser encontrar esse foco para a melhor forma de trabalhar, nós pensamos aí que um ponto de partida, pessoal, legal seria conhecer as crianças, né? Saber quais são os seus interesses, suas preferências, suas formas de aprender, suas facilidades, suas dificuldades, né? Como até mesmo a sua vivência dentro e fora da escola ali, nos grupos sociais que ela vive, dentro da família, né? Então nós temos que procurar conhecer a criança no seu âmbito completo, para poder entender realmente ali a melhor forma daquela criança aprender, o que ela mais gosta de fazer. Você também não pode impor ali, ó, agora é aula de pintar com giz, agora é aula de pintar com lápis, agora é aula de pintar com a tinta, agora é aula de massinha de modelar. Você não pode ficar impondo essas coisas. Vai lá, gente, dá um tema e solta os materiais. Tem gente que vai querer pintar com tinta, tem gente que vai querer pintar com giz, outro vai querer pintar com canetinha, outro vai querer realizar atividade a partir de uma massinha. Ah, olha, eu já sei como fazer, vou fazer uma bonequinha. Vai lá, espalha a massinha, pega o palitinho, desenha a bonequinha. Cada um vai se expressar de uma forma, gente. E isso tem que ser valorizado, a forma como a criança gosta mais de trabalhar. Tá? Dessa forma aí a gente consegue buscar aí, né, uma prática social pedagógica que trabalhe realmente, que consiga aí alcançar o desenvolvimento da criança na sua totalidade. Implica também, pessoal, uma organização pedagógica flexível. Quando a gente fala de organização pedagógica flexível, eu acabei de falar, pessoal, que é essa questão realmente da criança, você dar um tema e colocar vários materiais e deixar a criança realmente trabalhar a partir daquilo que ela tem facilidade, tá bom? E deixando as crianças terem contato umas com as outras ali, porque afinal de contas uma dúvida que uma criança tem, ela pode ser sanada a partir do momento que ela tem contato com outra, né? Se você bota as crianças todas individuais ali, às vezes a criança tem uma dúvida, ela vai carregar aquela dúvida até o final do ano. Por quê? Porque o professor não proporcionou a ela condições para que ela tivesse um contato com o coleguinha do lado e pudesse aprender a partir daí, certo? Nós entendemos, pessoal, que o conhecimento... Opa, perdão. Isso mesmo, desculpa, gente. Entendemos, pessoal, que o conhecimento é uma construção coletiva e é na troca dos sentidos construídos, no diálogo, na valorização das diferentes vozes que circulam nos espaços de interação, que a aprendizagem vai se dando. Pessoal, esse teminha aqui, essa frase, ela fala o seguinte, pessoal, quando a gente vai falar sobre construção do conhecimento, tá? A construção do conhecimento, puta, acabei de explicar, eu sempre faço isso, pessoal, nas minhas aulas, eu explico quando eu vou ler aqui, eu já falei sobre isso. A construção do conhecimento, pessoal, ela se dá de forma coletiva, que é aquilo que eu falei. A criança, ela às vezes tem uma dúvida, o coleguinha do lado ali sana a dúvida dela sem que ela precise recorrer ao professor. É nessa troca de experiências aí, que através do diálogo, que vai surgindo também a valorização, né, sobre o que o coleguinha pensa, né, e cada um vai entendendo que ninguém ali é dono da verdade, né? Cada um ali aprende um pouco e ensina um pouco também. E através desse respeito, desse diálogo, dessa troca de experiências dentro do ambiente escolar, é que a aprendizagem ela vai acontecendo. Agora, pessoal, tem um outro teminha aqui, que é a criança de 6 anos e o currículo do ensino fundamental. Como eixo das propostas pedagógicas da escola, as diretrizes curriculares elas definem os seguintes princípios, tá? Então, tem 3 princípios aí que vão ser os eixos das propostas pedagógicas da escola. Tem que ser a proposta pedagógica da escola, tem que ter como princípio 3 eixos: princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Princípios éticos, pessoal. O princípio ético da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum. Então, quando a gente fala de ética, pessoal, o que é ética? Autonomia, pessoal. Autonomia é a gente poder respeitar o aluno, crescer de acordo com o tempo dele, o aluno ter aquela autonomia, como eu falei, de você poder dar vários materiais e ele escolher o material que ele quer trabalhar. A gente tem um princípio ético aí, da responsabilidade, tanto o professor quanto o aluno, né? Tem aquela responsabilidade de fazer aí o melhor trabalho possível. Estou com uma coceira no nariz aqui, peço perdão para vocês, viu? Princípio ético da responsabilidade, tem responsabilidade de fazer o trabalho da melhor forma possível. O princípio ético da solidariedade, que é o quê? Procurar estar ajudando a criança, auxiliando ela, não fazendo as coisas para ela, mas dando de mão beijada. Mas auxiliando ela através de uma mediação, colocando ela em contato com a criança que sabe mais, porque afinal de contas Vygotsky e Jean Piaget defendiam que a partir do contato com a criança
uma pessoa mais experiente que você consegue aprender, né? Então, vê que a criança está tendo dificuldade, põe ela junto com um coleguinha que sabe um pouquinho mais que ali ela vai se desenvolvendo, tá? Princípio ético, princípio ético, pessoal, em respeito ao bem comum, ou seja, assim, você tem que entender, por exemplo, ali na sala de aula, que as crianças, elas são sujeitos, elas não são objetos de aprendizagem, elas são sujeitos. Então você tem que respeitar a opinião dela, você valorizar isso, discutir com ela, mas não discutir assim de bater boca, né? Discutir um tema com ela, de modo a fazer com que ela consiga se apropriar de um saber da melhor forma, tá? Então, gente, esses são os princípios éticos, tá? Da autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum. Gente, princípios políticos, tá? Princípios políticos, pessoal, dos direitos e deveres de cidadania, né? Os deveres da criança na escola, que é o dever de aprender, de respeitar o coleguinha. O dever, pessoal, o direito que ela tem de aprender, de ter o acesso à escola, de ter a permanência na escola, de ter a mesma garantia que o coleguinha, as mesmas possibilidades, as mesmas condições. Gente, princípio político do exercício da criticidade, que é o quê? O que é a criticidade, pessoal? É aquela criança que ela tem o poder ali de colocar a opinião dela, de expor algo que ela acha que não está certo, né? O professor fala assim, pessoal, todo dia no final da aula vocês podem pegar um livro para ler. De repente a criança fala, professor, mas a gente não pode ler depois da lição? Cada vez que der uma lição ali, quem for terminando não pode pegar e ler? É a criticidade, a criança está expondo ali uma coisa que pode melhorar o ambiente da sala de aula, tá? Então tem que ter esse princípio político do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, que é o que, pessoal? O que é a democracia? A criança ter também essa mesma questão, essa voz, ter esse direito de opinar, de perguntar, de questionar, tá bom? Princípio estético, pessoal. Princípio estético, por quê? O que é estético? Nossa, é beleza? Sim, é beleza, porque, gente, para você fazer um trabalho, você tem que fazer um trabalho bonito, ordenado, organizado, você não pode fazer um trabalho de qualquer forma, tá? Então, quando fala princípio estético, tem a ver com a beleza, sim. Princípio estético, por exemplo, da sensibilidade. Tá? A sensibilidade é o quê? Você olhar de uma forma sensível para a atividade da criança, valorizando ela, procurando entender, questionando, tá? Mas valorizando aquilo que a criança está fazendo. Princípio estético, pessoal, da criatividade, que é o quê? Também a mesma coisa, pessoal. A criança ali, através da criatividade dela, a menina lá, lembra que eu não sei se eu comentei aqui nessa aula, ou se foi na outra, eu sei que na outra aula eu comentei, não sei se eu comentei nessa aqui, da menininha lá, eu vou contar de novo, que é bem rapidinho, vai que eu não contei aqui, né, que a professora estava passando ali na sala de aula, e várias crianças fazendo um desenho, e ela viu uma menininha concentrada, ela chegou lá e falou assim, falou, nossa, mas o que você está fazendo aí? A menina falou assim, o que você está desenhando? A menina falou, Deus. Aí ela falou assim, mas ninguém sabe como é Deus. E a menina falou, vamos saber dentro de 1 minuto. Ou seja, a concepção da menina, assim, eu sei como é Deus, se você não sabe, peraí, deixa eu terminar aqui que eu já vou te mostrar como que é. Então, assim, essa questão da criatividade, a criatividade da criança, imaginar como pode ser Deus, um velhinho de barba branca, com um cajado, sentado num trono, essa criticidade dela, essa criatividade da criança, isso tem que ser visto através do princípio estético, tá? Você olhar e valorizar e entender aquilo ali. Princípio estético da diversidade de manifestações artísticas e culturais, tá? Que cada criança vai trabalhar de uma forma, cada coleguinha se expressa de uma forma, um gosta de dançar, o outro gosta de cantar, o outro gosta de escrever um poema, tá? Então, essa diversidade. Então, gente, quando a gente fala da estética, que eu falo que está relacionada à beleza, é realmente isso, você ver de uma forma positiva, gente, a sensibilidade, com sensibilidade a obra da criança, ver de uma forma positiva ali a criatividade dela, valorizar aquilo, princípio estético, pessoal, do exercício da diversidade das manifestações culturais. Então, assim, você entender aquilo ali, entender que aquilo ali tem um valor, e tem um valor muito maior para a criança do que para você. Isso é um valor estético, tá? O princípio estético, tá? É você reconhecer aquilo, não é você olhar com aquele olhar de julgamento, tá? A partir desses eixos, é importante que o trabalho pedagógico com as crianças de 6 anos de idade, no ensino fundamental, ele garanta o estudo articulado das ciências sociais, ciências naturais, noções lógico-matemática e das linguagens. Então, assim, gente, a partir desses 3 eixos, né, o eixo ético, o eixo político e o eixo estético, é que nós vamos trabalhar aí com as crianças de 6 anos no ensino fundamental, garantindo um estudo articulado das matérias necessárias, tá? O que é um estudo articulado, pessoal?
nós temos que trabalhar tendo esses princípios como eixos, como base, mas entender que a criança ela tem 6 anos, que você não pode chegar lá e meter lição na lousa e querer que a criança copie, tá? Tem que ser trabalhado através da brincadeira, da valorização da arte, tá? Então, tem que ser, a gente já trabalhou todos esses temas aí nas outras aulas, tá? Então é importante você entender dessa forma, não chegar lá e falar assim, não, mas não tem como trabalhar a língua portuguesa de forma lúdica, não tem como trabalhar a língua portuguesa de forma de poema, como não, gente? Meu Deus, pelo amor de Deus, gente, ó, artes, você pega um poema lá, mas você não vai trabalhar a língua portuguesa, né? Através das imagens, tá? Inclusive eu indiquei no último vídeo, na última videoaula, o filme, eu nunca lembro se é Imagens e Palavras ou se é Palavras e Imagens, que é com o filme com Clive Owen lá, e a Juliette Binotti, que era um professor de literatura e tinha uma professora de artes, e ele não valorizava, porque ele dizia que a arte não ensina nada, que uma imagem não passa nada para ninguém. A professora disse, né, se baseou lá que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E ali eles começaram meio que um duelo ali, os alunos começaram a ficar loucos na escola, né, vendo um duelo de 2 professores ali, e eles transformaram aquela briga pessoal num projeto, pessoal, e ficou muito bacana. O filme vale muito a pena, e tem até inclusive uma história de vida muito bacana ali, que mostra realmente o ser humano dentro e fora da escola, né? Então é muito legal, muito bacana esse filme. E assim, você trabalhando com artes, com brincadeiras, aí você consegue trabalhar todas essas matérias aqui de uma forma que a criança se aproprie melhor. Você não pode pegar uma criança de 6 anos e tacar a lição da lousa lá e querer que a criança copie, tá bom? Então você tem que aí, ó, praticar o exercício do princípio ético, o princípio político e o princípio estético, tá? Trabalhar com os conhecimentos das ciências sociais. Deixa eu ver como é que tá essa aula aqui, pessoal. Ah, dá para fazer ainda. Deixa eu ver aqui, senão fica muito longo aí a gente... Trabalhar com os conhecimentos das ciências sociais... É isso mesmo. Trabalhar com os conhecimentos das ciências sociais nessa etapa de ensino reside especialmente no desenvolvimento da reflexão crítica sobre os grupos humanos, né? Suas relações, suas histórias, suas formas de se organizar, de resolver problemas e de viver em diferentes épocas e locais. Então, assim, pessoal, quando a gente vai trabalhar com ciências sociais, por exemplo, nessa etapa das crianças de 6 anos, você trabalha muito com o lúdico, tá? Porque a criança não vai compreender ali coisas do cotidiano, né, a vida dela, mesmo até porque, gente, se ela aprender muito ao pé da letra ali, ela fica deprimida, né, já vai aprender logo cedo aí que o negócio não é tão colorido quanto parece. Então, assim, gente, nós temos que ter uma reflexão muito crítica sobre esse tipo de assunto para trabalhar com a criança. Então, trabalhar de uma forma lúdica, mostrando para ela ali as árvores, os parques, a rua, por que a gente tem que jogar o lixo dentro da lixeira, não é jogar no chão. Então você tem que trabalhar dessa forma lúdica, dessa forma mais prática com a criança, tá? Para que ela se aproprie daquela realidade local em que ela está, mas não de uma forma assim, né, tipo, olha, você viu o nosso bairro aí, ó, tá cheio de bandido, tá? Não, você não vai fazer isso com a criança. Você vai mostrar para ela o princípio básico, como que nós devemos cuidar do nosso planeta, tá? Dessa forma, pessoal, a família, a escola, a região, o entorno social, né, seria o bairro, a comunidade, o povoado ali, o campo, a cidade, país, mundo, tudo isso, gente, são esferas da vida humana que comportam inúmeras relações, né, configurações e organizações. E a gente tem que trabalhar isso com a criança realmente de uma forma lúdica, através da brincadeira, através das artes, para que ela vá se apropriando de uma forma que ela entenda. A criança não tem maturidade ainda para você trabalhar um texto lá do Jornal Nacional, lá dizendo que todo mundo vai morrer até o final do ano de coronavírus, tá? Então, assim, a criança tem que ter ali, por exemplo, vou dar um exemplo até do coronavírus, né? Olha, gente, vocês viram lá? Tem que lavar a mãozinha, né? Tem que toda hora lavar a mão, secar bem. Quando sair de casa, ó, a mamãe vai pingar uma gotinha de álcool em gel, você vai passar para matar bactéria, não pode ficar pegando nas coisas, tá? Não pode sair sem a máscara, tem que evitar sair de casa. Não é isso que a gente vai passar para a criança? Você não vai chegar para a criança e falar, ó, senta aqui, vamos assistir o Jornal Nacional e ver quantos morreram. Olha, gente, ó, acho que a gente vai morrer até o final do ano. Você não vai fazer isso com as crianças, porque basicamente é isso que o jornal está falando hoje, né, gente? Parece que morre aí 100 mil a cada dia. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, nós temos aí que procurar trabalhar a orientação com as pessoas, a conscientização, e não ficar relatando morte, porque daqui a pouco a pessoa começa até a perder a credibilidade daquilo que está acontecendo ali, tá? Então, sempre ter esse lado, respeitando a maturidade da criança sobre os assuntos. Você pode trabalhar todos os assuntos com a criança nessas esferas aqui, mas tem que ser realmente de uma forma que ela entenda. As histórias, pessoal, individuais e coletivas, que participam da construção da história da sociedade. Então, assim, você vai trabalhar com a criança essa questão
da realidade dela, da família, né, do povo, do bairro que ela mora, da comunidade que ela mora. Tudo isso que você vai trabalhar, pessoal, você tem que procurar trabalhar a história individual dela, como que ela vê tudo isso, e a história coletiva, né? Que é o quê? Como ela se enxerga nesse meio e como que ela enxerga as relações dela com a família, com os amigos, tá bom? Tudo isso, gente, cria aí uma construção da história da sociedade. Vamos lá. As atividades didáticas dessa área... Poxa, deixa eu tirar isso aqui me atrapalha muito. Pronto. As atividades didáticas dessa área, ela tem como finalidade desafiar as crianças, levá-las a prever resultados, simular situações, elaborar hipóteses, refletir sobre situações do cotidiano, se posicionar como parte da natureza e membro de uma espécie, entre tantas, estabelecendo as mais diversas relações e percebendo o significado dos saberes dessa área com suas ações do cotidiano. Então, assim, pessoal, quando a gente vai trabalhar com essa questão das ciências sociais, né, elas procuram ali realmente desafiar a criança, para que a criança ela possa buscar por si mesma um aprendizado sobre o meio ao qual ela vive com a família, na escola, na igreja, tá? E procurar ver a relação que cada um desses mundos tem um com o outro, tá? Tudo ali é interligado, e a escola precisa auxiliar nisso também. Tá? Não transformar ali, ó, aprendizado na escola é uma coisa, fora é outra, sua vida aqui dentro é uma, lá fora é outra. Não, tem que procurar articular para que a criança veja todo o contexto em que ela vive como um único mundo dela. E não tem o mundo escolar, o mundo da igreja, o mundo da casa, o mundo da rua, o mundo dos parentes, o mundo dos amigos. Tá? Ela tem que ver tudo ali como um todo. Tá? E ela, a partir disso, a gente lançando esses desafios, a criança vai procurar buscar resultados ali, refletir sobre as situações do cotidiano dela, como que ela tem que se posicionar como parte de tudo isso, tá bom? O objetivo do trabalho com... agora a gente vai passar aqui para a matemática, né? O objetivo do trabalho com as noções lógico-matemáticas nos anos iniciais é dar oportunidade para que as crianças coloquem todos os tipos de objetos, eventos, ações em todas as espécies de relações, tá? Então, ó, encorajar as crianças, nós devemos encorajar as crianças a identificar semelhanças, diferenças em diferentes elementos, né, quantidade, tamanho, classificando, ordenando, seriando, tá? É importante que nas atividades propostas sejam acompanhadas, todas as atividades propostas, né, elas sejam acompanhadas de jogos e de situações problema, que promovam a troca de ideias entre crianças, né? Então você lança ali um desafio e as crianças têm que debater entre elas ali qual a melhor forma de resolver aquilo, gente. Isso é muito legal e é muito produtivo também. Claro, você também tem que tomar cuidado para não dar um problema ali que a criança não consiga resolver. Tem que ser uma coisa que esteja ao alcance dela. Aí quando ela alcança aquilo, você tem que jogar uma segunda pergunta em cima, de modo que ela continue pensando, sempre desafiando a criança, né? O Jean Piaget sempre defendeu isso. Sempre desafiando a criança a aprender mais. Essa é a base do construtivismo, tá? O construtivismo ele não é assim, aprendeu isso aqui, tá bom por hoje, chega. Não, sempre instigar a criança ali a buscar cada vez mais. Especialmente nessa área, é fundamental, a área da matemática, é fundamental que o professor faça perguntas para as crianças poderem intervir e questionar a partir da lógica dela. Então o professor tem que provocar a criança. Ele tem que, quando a criança chega ali no contexto, foi isso que eu falei, o professor ir lá e jogar uma pergunta lá para deixar ele em dúvida, né, para que ele busque ali uma resposta para aquilo que o professor lançou para ele. O trabalho, já pessoal, com a área das linguagens, ele parte do princípio que a criança, desde pequenininha, ela tem infinitas possibilidades para o desenvolvimento da sua sustentabilidade e da sua expressão, tá? Então, um dos grandes objetivos do currículo nessa área é a educação estética. Isso é, sensibilizar a criança para apreciar uma pintura, uma escultura, assistir um filme, ouvir uma música. Então, assim, quando você vai trabalhar com as linguagens, gente, desde pequeno a criança ela tem assim várias, infinitas possibilidades, né, para se desenvolver a sua sensibilidade e a sua expressão. Então assim, quando você, por exemplo, passa um desenho para a criança, aí acabou o desenho, você não pode chegar e falar assim, agora vamos fazer a lição. Não, tem que falar assim, o que vocês acharam? É legal. Vocês viram lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, A Guarda do Leão, né, que foi uma série baseada aí na trilogia do Rei Leão. E a Guarda do Leão, ela fala do Simba, o Simba ele tinha um filhinho, tinha a Kiara e tinha o Caio, né, que era o filhinho dele. E aí o Caio era muito travesso e o Simba falava assim, né, puta, deixa eu dar alguma coisa pra esse moleque fazer. Aí ele falou assim, vai lá, filho, você agora vai ser nomeado o chefe, o líder da Guarda do Leão.
Aí ele fala, mas o que é a guarda do leão? Aí o Simba falou, a guarda do leão é uma guarda em que você tem que proteger o reino das hienas, tal, aquela coisa. E o Caio lá, ele ficou todo assim, você da guarda do leão, caramba, olha só, eu sou o líder da guarda do leão. E o Caio ali, gente, foi muito engraçado porque a base desse desenho, o Caio, ele não pegou outros leõezinhos para fazer parte da guarda do leão, ele pegou os amiguinhos dele. E ali tinha um porco-espinho, tinha não lembro agora os bichinhos, mas um guaxinim, tinha um hipopótamo, tinha um macaco, tinha... Aí ele chegou lá, pai, eu já montei a guarda do leão. Pô, quando se molhou, eu falei, não, Caio, a guarda do leão tem que ser composta por leões. E aí ele ficou triste e tal, mas aí surgiu um problema lá, tinha um jacaré lá que sempre quer dominar o reino. E aí eles foram lutar, que é o Macu, né? O Macu é um jacarezinho chato lá. E aí eles foram lá e conseguiram dar a volta por cima no Macu e resolver aquele problema. Aí o Simba viu que a guarda do leão ela não precisava ser composta por leões, ela precisava ser composta por animaizinhos corajosos, determinados, tal. Então a historinha é bem bonitinha. Então de vez em quando eu passava lá um episódio da guarda do leão para eles, para que eles pudessem refletir sobre as coisas, né? E era muito legal, porque depois do desenho eu sempre perguntava para eles, olha, vocês viram lá, né, não sei o que, olha, você viu aquele bichinho, ele foi teimoso, ele aconteceu lá, você viu que ele quase morreu, olha, não sei o que. Aí eu deixava eles, aí eles iam montar em cima, não, porque não pode fazer isso, porque tem que obedecer a mamãe, tem que obedecer, e aí eles iam debatendo, depois a gente fazia uma atividade em cima da temática ali proposta, né? Então, assim, essa questão da guarda do leão era muito legal. Então, quando você dá um desenho, você não pode simplesmente dar o desenho lá e só por dar. Você tem que mostrar esse desenho, você tem que conhecer ele previamente, ele tem que passar uma mensagem positiva para que a criança realmente ela se aproprie de algum saber, tá? E essa sensibilidade da criança assistir e buscar uma informação, buscar aquela famosa moral da história no desenho, gente, isso é uma sensibilidade na expressão, tá? Então, essa sensibilizar a criança, eu costumo dizer, pessoal, deixa eu só concluir aqui, né? Sensibilizar a criança é fazer com que ela enxergue ali uma razão em tudo, tá? Eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes. E eu comecei a ser desafiado na época que eu fazia faculdade, na época que eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? Teve uma professora que ela tinha que fazer um trabalho de faculdade baseado num filme que estava no cinema na época, que era o filme Eu, Robô, do Will Smith. Meu, puta, pensa um filme que você não consegue tirar nada daquele filme. E, gente, eu fui assistir aquele filme com ela, tal, falei, pô, vou tentar fazer um relatóriozinho aí pra te ajudar, tal. Porque eu tinha muita facilidade e eu não entendi. Gente, eu voltei mais 3 vezes, eu assisti aquele filme 4 vezes no cinema, para poder puxar ali alguma coisa pedagógica e passar para ela. E, eu consegui fazer. Eu não lembro agora, mas eu sempre que eu lembro que eu consegui fazer. Ai, que maravilha, tal. Não dá para colar, né, Vai lá, puxa seu entendimento. Bom, não sei se ela refez o trabalho ou se ela levou o meu. Eu sei que, assim, qualquer coisa que eu assista, qualquer filme, série, eu consigo tirar a essência daquilo ali e fazer um relatório, né? Não que eu faça, mas eu consigo. Tem muita facilidade. Então isso é uma sensibilidade, pessoal. Tem gente que olha para uma obra de arte, meu Deus do céu, o cara consegue tirar tanta informação ali de um quadro, né? Uma coisa que você às vezes só vê uma foto, ele consegue tirar tanta informação dali, tá? Então isso é sensibilidade. A criança desde cedo ela consegue ter esse contato com a sensibilidade, ela consegue buscar informações das coisas. E nós, como escola, nós temos que provocar isso através do trabalho da área da linguagem, tá? É fundamental que a criança, ela... Puxa, pessoal, tá? Putz, já passou de 33 aqui. Nós vamos ter que continuar na próxima aula, porque já deu 33 minutos aqui, pessoal, senão vai ficar muito longa aqui a aula, tá? Então eu vou deixar aqui essa outra parte aqui. Mesmo faltando só um pedacinho para a gente concluir o tema, né, não vai dar para continuar aqui não. Ou vamos terminar, vai. Vamos terminar aqui a aula, porque só falta um pedacinho, pessoal. Vai chegar uns 40 minutos, mas pelo menos a gente conclui aqui o tema, tá bom? É fundamental que a criança conheça as produções artísticas de diferentes épocas e grupos sociais, tanto consideradas como a cultura popular, quanto a considerada cultura erudita. Então, pessoal, não basta apenas a criança conhecer a cultura do hoje, ela precisa conhecer a cultura do passado também, para ela fazer comparações, para ela ver como a sociedade vivia antigamente, como a sociedade via as artes, a cultura antigamente, né, e como é feito hoje, o que mudou para melhor, o que mudou para pior. Então é importante aí que a criança realmente ela tenha contato também com as diferentes épocas, tá?
Isso, pessoal, também inclui possibilitar a socialização e a memória das práticas esportivas e de outras práticas corporais, tá bom? O professor, ao planejar atividades dessa área para as crianças, precisa escolher aquelas que promovam a consciência corporal, a troca entre elas, a aceitação das diferenças, respeito, tolerância e a inclusão do outro. Gente, eu vou ler mais um textinho para poder explicar isso. Vale lembrar que o desenvolvimento dessa área na escola não tem como finalidade classificar ou selecionar atletas. Seu objetivo principal, antes de qualquer intenção de desenvolver habilidades motoras, é promover a inclusão de todos, tá? Então assim, gente, aqui está falando assim que trabalhar com a parte física, pessoal, não pode ali, na época que eu estudava tinha muito aquela coisa, né? O professor ele ficava selecionando os atletinhas da escola, então ele dava a aula de educação física, aulinha de vôlei, aula de coisa e tal, e eu lembro que eu sempre ia ficando de lado, porque eu era ruim em tudo. Qualquer atividade física ali, fosse vôlei, handebol, futebol, basquete, eu era ruim em tudo, gente. Mas eu era um crânio dentro da sala de aula, né? Depois eu fui dando uma relaxada, mas no começo, gente, eu pegava as matérias assim muito fácil, mas na educação física eu detestava a educação física, porque eu era ruim em tudo. Eu gostava quando o professor dava aqueles exercícios, como fala? Exercícios físicos mesmo, que a gente tinha que correr em volta da quadra, tinha que fazer abdominal, eu gostava disso, mas quando chegava na parte dos jogos, ali dos esportes, gente, eu detestava, porque eu era ruim em tudo. E aí o professor trabalhava isso? Não. Ele pegava ali, ele selecionava os times, sempre eu era o reserva, e eu e outras crianças ali éramos reserva, porque ele queria ver um futebol bonito, ele queria ver um handebol bonito, aula para as Olimpíadas Escolares, né? Então ele ficava selecionando a atletinha na reunião, na aula de educação física. E o objetivo da escola, pessoal, não é isso, até isso também escrito aqui, ó. Vale lembrar que o desenvolvimento dessa área não tem como finalidade classificar ou selecionar atletas. O objetivo principal, antes mesmo de trabalhar a habilidade motora, pessoal, é promover a inclusão. Então assim, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, seja forte, seja fraco, seja rápido, seja lento, todo mundo ali tem que ter o seu aprendizado garantido, a sua interação social garantida. Você não pode chegar ali e ficar selecionando atletinha, os melhorzinhos ali e deixando o outro de lado, porque isso mexe até com a autoestima. Aí até na sala de aula, por exemplo, que eu ia bem, o que eu falei para vocês? Eu comecei a desbandar, eu comecei a perder a vontade. Porque até onde eu era bom eu perdi a vontade. Por quê? Porque eu não tinha incentivo. Era ali segregado pelo próprio professor. E isso, pessoal, não era um caso esporádico. Isso aí é uma coisa que acontece com a maior naturalidade aí em todas as escolas, tá? Diante dessa breve abordagem sobre a importância de um planejamento cuidadoso que assegure o desenvolvimento de todas as áreas do conhecimento, a ampliação do ensino fundamental de 9 anos, que significa além, né, bem mais do que garantia de mais um ano de escolaridade, é uma oportunidade também, pessoal, uma oportunidade histórica que a criança de 6 anos ela tem, que a criança de 6 anos ela pertence às classes populares, gente, de ser introduzida a conhecimentos que foram fruto de um processo histórico, um processo de construção coletiva. Então, assim, essas crianças da periferia, que é a criança normalmente que eu trabalho, crianças de periferia, elas, pessoal, elas têm uma oportunidade maior com o ciclo de 9 anos de ter um contato maior, de ter uma aprendizagem melhor a partir do momento que ela tem um tempo a mais na escola. Mas esse tempo a mais não pode ser um tempo assim para tipo, agora ele tem mais tempo para aprender. Não, ele tem tempo para aprender mais coisas, mas não conteúdos em si, mas se apropriar melhor da aprendizagem em si, né, se desenvolver melhor, tá bom? Então, além dessa garantia aí de ter mais um ano dentro da escola, não, é uma oportunidade que a criança tem de se apropriar, de ser introduzida na sociedade, de receber os conhecimentos necessários ali para o exercício da cidadania, tá bom? Então não é visando ter um ano a mais de aula, mas visando ali uma construção melhor da criança como um cidadão, tá bom? Pessoal, a gente vai partir para outro teminha agora, e como eu falei, né, já está aí com quase 40 minutos a aula, então a gente vai dar uma pausa e continua aí na 15ª aula, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouquinho.